E hoje o Supremo Tribunal Federal deve prosseguir na análise de um recurso extraordinário que discute a obrigatoriedade do plano diretor como instrumento de política de ordenamento urbano. O recurso é contra a decisão do TJ do Distrito Federal e Territórios, que julgou improcedente uma ação direta de inconstitucionalidade ajuizada contra a Lei Complementar Distrital sobre os projetos urbanísticos com diretrizes especiais para unidades autônomas. E aqui no estúdio está comigo a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, que vai explicar para a gente esse e outros processos da pauta de hoje do plenário do Supremo Tribunal Federal. Boa tarde, Gisele. Boa tarde a todos. Bom, como que esse assunto é tratado pela Constituição Federal? Existe um capítulo da nossa lei maior que trata exatamente dessa questão da política urbana. Então, dentro desse capítulo, a partir do artigo 182 da Constituição Federal, a Constituição estabelece exatamente sobre a importância de se ter um planejamento urbano. E que esse planejamento urbano, ele fica inclusive a cargo dos municípios, né? São obrigatórios, inclusive a questão do plano diretor, ele passa a ser obrigatório a partir de municípios que tenham pelo menos 20 mil habitantes. E esse plano diretor que está previsto na legislação, de acordo com a Constituição Federal, ele tem como objetivo principal garantir o bem-estar da própria comunidade, daqueles habitantes que vivem naquela cidade e ordenar também no que diz respeito ao desenvolvimento social, econômico daquela cidade. Então, essa política urbana, ela é executada pelo município e ela tem que observar todas as diretrizes que são fixadas de acordo com a lei. Isso é o que a Constituição Federal estabelece. Qual a importância do plano diretor para as cidades? Ele vai fazer o planejamento urbanístico daquela cidade. A partir do que se tem no plano diretor, é que se vai definir como é que vai ser a ocupação do território municipal. Então, vai se estabelecer quais são as áreas que efetivamente e de que forma essas áreas efetivamente poderão ser ocupadas, né? Qual é a área que vai estar destinada à questão do desenvolvimento econômico. E o plano diretor ele vai definir regras no que diz respeito à ocupação, à ordenação do território, à sistematização daquela área municipal. Inclusive, uma das importâncias que nós temos também quando se está diante desse tema ligado ao plano diretor é no que diz respeito à função social da propriedade. Porque a própria Constituição Federal estabelece que a propriedade ela só cumpre a sua função social quando ela atende ao que o plano diretor estabelece. Então, é a partir do que o plano diretor vai fixar como diretriz, vai fixar como regra para ocupação, para parcelamento do solo, é a partir dessas diretrizes que o próprio poder público vai ter condições de fiscalizar se aquela propriedade está ou não cumprindo a função social a que se destina. Bom, o julgamento já foi iniciado. Quem deve apresentar os votos hoje? Bom, nós temos, por enquanto, o voto vista que deve ser apresentado, na verdade, é do ministro Luiz Fux, né? Por enquanto, nós já tivemos o voto do ministro Teori Zavascki e do ministro Luiz Roberto Barroso. Esses dois ministros, eles foram a favor da constitucionalidade da lei. Já o ministro Marco Aurélio entende que essa legislação ela é inconstitucional. Para o ministro relator, que é o ministro Teori Zavascki, ele entende que essa lei complementar ela é plenamente constitucional, porque porque o Estatuto das Cidades ele já fixaria regras gerais no que diz respeito ao plano diretor que se aplicaria de forma em nível federal para todas as localidades. Mas o ministro Teori Zavascki entende que essa legislação específica, que é uma lei complementar do Distrito Federal, ao estabelecer regras que dizem respeito às suas necessidades locais, elas estariam em total consonância com a Constituição Federal, elas não seriam, então, inconstitucionais. O ministro Marco Aurélio, ele divergiu. E na sessão de hoje deve ser apresentado, então, o voto vista do ministro Luiz Fux, e os ministros devem, então, ter a oportunidade de prosseguir no julgamento deste recurso extraordinário, que teve, inclusive, a repercussão geral reconhecida. Um assunto muito importante, né, Gisele, para ser discutido hoje, entre outros, que a gente vai discutir no próximo bloco, só te peço um minutinho. Ok. Hoje o Supremo deve analisar também um agravo regimental que envolve a questão de se utilizar a reclamação para contestar decisões tomadas pelo Tribunal de Origem, no caso o STJ, que aplicando a repercussão geral negou a subida do recurso extraordinário ao Supremo. E a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, vai explicar também esse assunto para a gente. Gisele, como se dá o reconhecimento da repercussão geral? Bom, a repercussão geral passou a ser um requisito obrigatório para que o Supremo Tribunal Federal possa analisar recursos extraordinários.
Então, isso acabou sendo uma inovação da emenda constitucional 45, que é de 2004. A partir dessa emenda constitucional, criou-se, então, essa espécie de filtro recursal, né? Então, o Supremo, para poder julgar, para poder exercer a sua jurisdição no que diz respeito aos julgamentos desses tipos de recurso, ele tem que reconhecer a repercussão geral. Isso significa dizer que aquele caso que chega até a Suprema Corte, ele tem que ser um caso representativo de uma controvérsia, ou seja, é aquele recurso que melhor representa a controvérsia que existe em relação a um determinado tema e que acaba se repetindo no judiciário brasileiro. Então, ele tem que ser relevante. Aquele processo em que é reconhecida a repercussão geral, isso acontece por conta da relevância do que está sendo discutido no recurso, ou seja, ele tem que ser relevante do ponto de vista jurídico, social, político ou econômico. A partir do reconhecimento desse tipo de relevância é que se instaura aí a possibilidade do Supremo Tribunal Federal analisar recursos extraordinários. O que acontece é que essa análise inicial, até porque a legislação, ela estabelece que essa repercussão geral, ela seja identificada no processo como uma preliminar. Então, quando você faz uma petição de recurso extraordinário, um dos pontos preliminares que tem que ser colocado lá é demonstrar a repercussão geral daquele caso. Eu tenho que demonstrar que aquele caso, ele deve realmente ser julgado pelo Supremo, porque ele é relevante, porque ele vai impactar na sociedade brasileira. Então, e essa análise inicial, ela acaba sendo feita pelo Tribunal de Origem. Então, o Tribunal de Origem, quando reconhece que tem essa repercussão geral, encaminha isso para o Supremo Tribunal Federal, esse recurso, e o STF, por meio de um plenário virtual, ele também vai confirmar ou não esta repercussão geral. O grande problema que existe, e daí esse caso que está na pauta do Supremo Tribunal Federal, é quando essa repercussão geral, ela já não é reconhecida no Tribunal de Origem. E aí não há a possibilidade do Supremo Tribunal Federal sequer analisar se há ou não a repercussão geral, porque aquele caso já não seguiria até a Suprema Corte, já não chegaria até a Suprema Corte, exatamente em razão daquela análise inicial feita pelo Tribunal de Origem. Qual é o instrumento, então, adequado, meio processual adequado, para se contestar uma decisão de tribunais de origem, aí, no caso de repercussão geral? Quando o Supremo Tribunal Federal, ele diz que há ou que não há repercussão geral, essa decisão é irrecorrível. Mas quando essa análise se dá por um tribunal de origem, aí é que tem a grande questão, e é exatamente essa pergunta que você acabou de me fazer, que os ministros devem efetivamente responder na assentada de hoje. Por qual razão? Algumas situações que chegaram ao Supremo Tribunal Federal, porque quando esse recurso extraordinário ele não é admitido no tribunal de origem, embora é uma questão muito processual que a gente acaba discutindo, advogados acabam apresentando o agravo de instrumento, que é um outro recurso, para que esse recurso venha ao Supremo Tribunal Federal. Então, advogados têm se utilizado de dois instrumentos para questionar essa inadmissibilidade do recurso extraordinário na origem por conta da ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento e a reclamação. O Supremo Tribunal Federal já tem entendimento que esses instrumentos jurídicos não seriam meios efetivos para questionar esse tipo de decisão. Nesse sentido, inclusive, votou o ministro Ricardo Lewandowski e o ministro Luiz Roberto Barroso. O ministro Marco Aurélio, ele discordou desse entendimento e houve um pedido de vista nesse caso, que também deve ser apresentado hoje. O ministro Luiz Roberto Barroso, ele deve apresentar o seu voto vista e essa questão deve ser definitivamente definida pelos ministros aqui do plenário do STF. Tá ótimo, então. São assuntos muito importantes que vão ser decididos hoje no Supremo Tribunal Federal, como sempre. E amanhã a gente volta para falar dos outros assuntos que vão ser discutidos na quinta-feira. Ok, até amanhã. Até amanhã, Gisele.